Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança, e no podcast de hoje um assunto super legal para vocês. Obviamente é uma leitura pessoal minha, baseado em tudo que eu estudei, mas eu queria compartilhar com vocês. Com certeza vai, como o pessoal diz, bugar, vai causar pensamentos, vamos dizer assim, de conflito em sua mente. Isso é em relação... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu vou falar bem a real, tudo bem? Eu já vou dar na lata e daí eu me explico depois. Já me perdoe, já de cara, já pensa assim, Fernando, eu te perdoo. É assim, o Brasil perdeu na Copa porque ele comemorou demais. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Então, o Brasil perdeu na Copa porque ele comemorou demais. Então, eu vou ensinar algo aqui para vocês que literalmente é assunto de alguns cursos nossos. É um assunto, obviamente, não vou dizer que é polêmico, mas ele faz a gente questionar as coisas, que é o seguinte. Sabe esse movimento do seu coração de expansão e contração? Tum, 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 tum. Então, você nota que sempre depois de uma expansão, existe uma contração, né? Depois de toda contração, existe uma expansão. E depois de toda contração, então a gente fala que esse é o movimento do universo. Expansão e contração. Então, quando a gente está sentindo emoções elevadas, como, por exemplo, naquele momento daquele gol, a gente sofre uma expansão. Mas, obviamente, agora eu quero que você preste atenção. Quantas vezes na sua vida você estava num momento de mega felicidade e daí aconteceu algo que você, cara, eu não acreditei que logo em seguida aconteceu isso, ou quantas vezes num jogo mesmo você viu acontecer algo similar, né? Quantas vezes? Deixa eu explicar para vocês, porque agora isso que eu tô falando é do ponto de vista energético. Então, quando a gente tá muito feliz, a nossa energia expande. A gente fica imenso do ponto de vista, vamos dizer assim, energético. Tudo bem? Então a nossa energia ela se eleva, só que existem determinadas ações que nós precisamos fazer do ponto de vista físico que requer que a nossa energia esteja concentrada. Então, eu sei que eu poderia explicar a mesma coisa dizendo que eles perderam a concentração, só que não ia ter graça. Eu preciso explicar para vocês como isso funciona do ponto de vista energético. Então, toda vez quando a gente tem um momento muito grande, vamos dizer assim, de alegria, a gente tem a tendência de começar a ficar de uma forma tão expansiva que a gente acaba até perdendo o foco do que a gente deve fazer e do que deve ser feito. A gente, como muitas pessoas ficaram até irritadas com as decisões todas irracionais que foram sendo tomadas, né? O ataque todo pra frente, né? O técnico colocando a galera na ordem errada. Parece que aconteceu, né? Então, quer dizer, não é só estresse que deixa a gente ignorante, muita felicidade também. Olha só que interessante. Então são dois extremos. Então se a gente está sobre mega estresse, obviamente a gente vai se cansar, né? Como jogador, a gente não vai encontrar saída, a gente vai errar pra caramba. Mas se a gente tiver mega expansivo, também você não vai ter a energia necessária para que, por exemplo, você termine o jogo. Então, assim, eu tava pensando, cara, eu queria ter sido o técnico mental deles ali na Copa, de falar, galera, agora não é hora de comemorar. Não aconteceu nada, não acabou. E se existisse essa consciência da energia, que agora não é a hora, não acabou, onde existisse um pouco mais de seriedade, e olha só, eu aprendi isso, agora eu vou bugar a cabeça mesmo, eu aprendi isso como um princípio espiritual, deixa eu explicar para vocês. Então vamos dizer que eu tô sentado aqui na mesa, e eu tô tentando diminuir o meu peso, e aqui se encontra uma quantidade X de comida na minha frente, tudo bem? E eu tô comendo e eu sinto que talvez eu tenha comido o necessário, né? Minha fome foi nutrida. Quantos de nós não continua comendo? A maioria de nós. Não, ou por não vou deixar no prato, ou por alguma coisa assim do tipo. Mas a forma como eu aprendi é o seguinte, eu não devo sentar na mesa e ter tudo que eu quero ter em uma sentada. Eu tenho que deixar que a minha alma alimente aquele resto. Como eu disse, era um princípio espiritual. Então esse resto que eu falo, não é o resto, obviamente, é o pouco que a gente deve reconhecer
que a única coisa que nos nutre é a nossa própria alma. Então, quando você restringe essa vontade física sua, depois de uns 10 minutos, quem sabe, ou mais, uma força vai vir e vai fazer você se sentir melhor do que você se sentiria se você tivesse comido. Obviamente, talvez essa seja a primeira vez que você ouviu falar tal coisa, né? Eu sei que é realmente um assunto até de módulos avançados, porque quanto mais disciplina eu tenho em relação aos meus impulsos, mais liberdade eu tenho. Olha só que loucura isso. Quanto mais disciplina eu tenho sobre os meus impulsos, mais liberdade. Por quê? Porque tudo aquilo que controla o meu emocional, me controla. Então, obviamente, se eu consigo restringir a quantidade de necessidade que eu tenho de comemorar algo naquele momento, por quê? Porque pode me deixar vulnerável e que toda energia que expande, ela tem que se contrair depois. É toda uma prática, pessoal, que não teria nem como eu ensinar aqui para vocês, mas que deve fazer você reconhecer, presta atenção, que a causa da sua felicidade, a única causa da sua felicidade, se você quiser falar a palavra Deus, é justo nesse momento, tá? Porque eu não tô aqui pra, obviamente, pra respeitar todo tipo de crédulo, a sua alma, o universo, Deus, a luz, não importa, que a única fonte de alegria mesmo se encontra dentro de nós. E que por mais que essa água nesse momento esteja me dando prazer, eu sei que o único e genuíno prazer se encontra dentro de mim. Então eu restrinjo, presta atenção, o poder que eu dou a isso. Eu respeito, porém eu restrinjo o poder que eu coloco. Então como eu disse, era um assunto um pouco mais profundo. Então, no momento que eles marcaram aquele gol e eles expandiram, eles perderam o foco. Então, quando eles voltaram em contração, ou seja, eles voltaram em concentração, foi quando eles tomaram o gol. Mas daí, passou daquele ponto de concentração que o indivíduo tem o foco e ele já foi pro negativo. Se agora, com esse entendimento, você vê o que aconteceu, você vai ver exatamente o que eu tô falando. Ficou muito alegre, perdeu o foco, daí agora veio, voltou e já perdeu o rumo. Errou, você viu que estava errando várias oportunidades e tudo mais. Por quê? Porque perdeu a concentração. Então, nessa vida, a gente precisa sim, a gente deve recomemorar, mas a gente deve saber a hora de comemorar, o momento de comemorar e agir de uma forma restritiva, porque aquela energia que talvez eu queime totalmente na comemoração é exatamente a energia que eu vou precisar no outro dia para continuar a minha criação, a minha jornada, a minha vida. Então, você vai ficar sabendo de várias pessoas de grandes altos e baixos. Cara, se você analisar, você vai pirar nesses assuntos agora, porque é baseado na incapacidade de restringir essa expansão e de não dar tanto poder a algo. Porque, por exemplo, eu tinha um colega que ele queria prosperidade financeira e graças aos estudos e tudo mais, ele começou a ter prosperidade financeira, começou, por exemplo, a comprar o carro que ele queria, começou a ganhar quanto que ele queria. E antes disso, ele não tinha sentimentos negativos em relação ao dinheiro. Agora ele tem. Como que é possível? Antes que o cara não tinha, ele não pensava em dinheiro. Então, obviamente, ele não tinha dinheiro porque não pensava em dinheiro. Mas depois ele começou a ter preocupação. Agora que ele tem mais. Por quê? Porque agora ele acha que tem algo a perder. Não é doido isso? Antes ele não achava que ele tinha algo a perder. Agora ele acha que ele tem algo a perder. Então, você nota que a gente sem querer empodera as coisas. E na medida que a gente empodera as coisas, a gente perde o quê? O nosso poder. Então, você nota que o erro não é nem comemorar, mas é como foi comemorado. Ele foi comemorado para dentro, com garra, na qual que você mantém o seu foco e você não perde o olho da bola, ou vamos dizer assim, não perde o caminho, não perde o seu direcionamento, porque isso pode custar agora quantos anos para ter outra oportunidade, né? Interessante isso aí, né, pessoal? Então, eu acabei de compartilhar com vocês um ensinamento que, para mim, foi sempre válido, de entender que toda expansão, ela vem de uma contração e que eu tenho controle dessa contração, ou seja, eu tenho controle dessa concentração dessa energia, de me acalmar e me quietar e encontrar que a felicidade é minha, que não tem como nada causar felicidade, que a felicidade é algo que existe dentro de mim, que é de nascença, tirando o poder ao mesmo tempo, é uma tênue linha, sentindo gratidão e apreciação pelo que está acontecendo. Presta atenção, as coisas não estão dando certo. Eu tenho a tendência de me desempoderar
dizendo que aquilo ali é a causa da minha infelicidade. Tamo junto até aqui? A galera tá apoiando eu aqui. Tamo? Tá. Então beleza. Eu tô dizendo que aquilo causa a minha infelicidade. Então daí eu vou ensinar você, não. Ninguém tem controle sobre a sua infelicidade. Você é soberano a isso porque você tem o controle da sua mente, das suas emoções. Então eu ensino o indivíduo a tirar o poder dele de volta disso. Certo? Então ele foi lá e tirou o poder no sentido de que aquilo ou aquela pessoa causa a minha infelicidade. Isso é uma falácia, né? Obviamente é impossível. Então agora vamos dizer assim, aquilo causa a minha felicidade. Então agora eu vou ler assim primeiro, aquilo causa a minha infelicidade, agora isso causa a minha infelicidade. A minha felicidade é a mesma coisa. Ou seja, num futuro próximo essa pessoa vai ter problema. Por quê? Porque ela está dizendo que aquilo ali, aquela coisa causa a felicidade dela. Então isso é algo bem sutil, mas na medida que a gente faz isso, a nossa vida fica muito cheia de altos e baixos, porque eu preciso reconhecer que essa felicidade existe dentro de mim e que eu tenho controle sobre a expansão e sobre a concentração da minha energia. E se eu vejo que a minha energia está querendo se expandir, eu quero sentir felicidade, sinta a felicidade, mas daí concentre-se, clame ela de volta para você, porque se você não fizer isso, a vida faz. Olha que interessante, a vida empurra você de volta para que você possa continuar desenvolvendo essa experiência chamada vida, para que você continue desenvolvendo a sua consciência. Então essa energia, tanto a de expansão como a de contração, elas não são boas ou ruins, elas apenas são. Tudo bem? Caso você esteja ouvindo pensando, putz, mas então expandir é ruim? Não. Contrair é ruim? Não, lógico que não, porque contração ou concentração nos dá foco, entendeu? Nos dá a capacidade de canalizar a nossa energia. Então, por exemplo, se eu consigo contrair, restringir, eu consigo dizer não. Presta atenção que legal. Eu consigo dizer não, eu consigo restringir ações, vamos dizer assim, compulsivas. Ao mesmo tempo, se eu estou expansivo, eu consigo sentir uma maior conexão com a vida. Então, é preciso aprender a navegar na vida. É preciso aprender a navegar. E vamos lá de novo. E que as coisas negativas não são a causa da minha contração e as coisas positivas não são a causa da minha felicidade. E sim o reconhecimento de que ambas energias se encontram dentro de nós. E que, da mesma forma que algo me expandiu, eu tenho a capacidade de me concentrar e reconhecer que isso existe dentro de mim, tirando cada vez mais o poder que o mundo externo tem sobre você. Galera, salva esse podcast. Você vai ver que em 2023 ele vai ter um papel fundamental. Essa explicação que eu estou dando para você, talvez na primeira vez que você ouça, não sei se ficou um pouco confuso por ser algo novo, mas você vai gostar muito de ter aprendido, porque esse ano de 2023 que está chegando, ele demanda que nós sejamos capazes de olhar para dentro e praticar a evolução da nossa consciência de uma forma ainda mais consciente, porque a nossa consciência está sendo evoluída de uma forma automática pela vida, né? A vida vira e mexe, traz um medo pra gente, para que a gente enfrente, cresça e evolua. E de tempos em tempos a gente aprende a escolher ir na direção desses medos, porque a gente sabe que esse é o único caminho e que esse é o caminho mais rápido, né? E você não tenta mais desviar, né, dos desafios. Então eu queria terminar esse podcast com uma história que talvez você já tenha ouvido eu contar, mas é que os búfalos, aqueles poderosos animais, eles não gostam de água, eles não gostam de chuva, e que ainda assim, quando eles veem uma tempestade chegando, eles vão na direção da tempestade. Sabe por quê? Porque eles sabem que se eles tentarem evitar a tempestade, ou seja, na direção oposta, eles vão ficar a maior parte do tempo na tempestade. E que se eles forem na direção da tempestade, o período que eles vão ficar, que eles ficarão expostos a ela, né, será bem menor. Então, que nós possamos ser como esses búfalos. E que nós aprendemos a caminhar na direção dos nossos medos, porque eles apenas nos ajudam a nos fortalecer, a nos concentrar para criar uma vida cada vez mais consciente, onde
ela seja cada vez mais o reflexo da nossa essência e não do nosso ego. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama ou que você sabe que gosta. E se você tiver o desejo de aprender mais, se você já, obviamente, não é nosso aluno, a gente tem um treinamento 100% online chamado A Saída é Pra Dentro. A Saída é Para Dentro. Esse ano de 2023, com certeza, a única saída vai ser para dentro. Beleza, galera? A gente se vê. Brigadão. Tchau, tchau.